Boa noite a todos, boa noite a todos vocês que estão participando agora dessa transmissão. Essa transmissão que nós temos feito todas as quartas-feiras dos estudos bíblicos, né? Enchendo o nosso coração de alegria, trabalhando sobre aquilo que Jesus pensou sobre nós, aquilo que Jesus pensou sobre seus discípulos e suas discípulas, bem no começo da sua missão, juntamente com seus discípulos ali, e estamos analisando Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 12. Muito bom ver você, saber que você está acompanhando a nossa transmissão agora, ao vivo, e você que está acompanhando a nossa transmissão num outro momento da sua vida. A nossa expectativa e o nosso desejo é que as palavras de Jesus, elas aqueçam o seu coração, elas possam conectar diretamente com você e que você se sinta muito acolhido pela palavra do Senhor Jesus. Então, gostaria de iniciar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo, e depois nós vamos passar para o nosso estudo dessa noite. Pai querido, eu quero te louvar pelo privilégio de a gente poder estar mesmo separados, mesmo, ó Deus, não estando presencialmente juntos, nós estamos conectados pelo teu amor, pela tua graça. E agora, Deus, que o Senhor venha conduzir-nos, ó Pai, no estudo da tua palavra que nos enche, a sua palavra que nos alimenta, a sua palavra que nos desafia a termos comportamento segundo o desejo do Senhor. Por isso, ó Deus, que a tua palavra e o teu Santo Espírito, ó Deus, esteja conversando, comunicando e, ó Deus, sendo autoridade plena nas nossas vidas e nas nossas decisões também. Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de convidá-la a que você possa abrir a sua Bíblia, acessar o seu smartphone em Mateus capítulo 5, e hoje nós leremos o versículo 8 e trabalharemos com o versículo 8. Nós temos trabalhado nessa série de estudos chamada A Felicidade segundo Jesus. Felicidade que é algo tão buscado por nós, é algo que a sociedade, é algo que o mundo nos vende, algumas coisas, alguns produtos, dizendo que se nós adquirirmos certas coisas, se nós tivermos determinadas coisas, nós seremos seres humanos felizes. E na verdade a felicidade é uma busca quase que inglória, né? Porque passamos por momentos onde estamos muito felizes com aquilo que nós conquistamos, e de repente aquelas coisas já não nos deixam tão felizes como no princípio nós éramos. Mas Jesus está dizendo de uma felicidade plena. Ele está dizendo de uma felicidade plena que Ele mesmo dá e que é algo que Ele nos presenteou. Mesmo que passemos por aflições, mesmo que passemos por dificuldades e problemas, nós somos felizes, e é isso que nós temos pensado nas últimas semanas, nesses estudos bíblicos das quartas-feiras. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia então, acessasse o seu smartphone em Mateus capítulo 5, versículo 8. E hoje o tema do nosso estudo é a felicidade daqueles que são limpos de coração. A felicidade daqueles que são limpos de coração. E o versículo diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vimos até aqui que o crente feliz, e aí você pode acessar o versículo 3 até o versículo 7 que vimos a semana passada, que o crente feliz é, em primeiro lugar, falido espiritualmente, porque ele reconhece que é pobre espiritual, que as suas mãos estão vazias, que não há qualquer coisa de bom nele que pudesse agradar a Deus, a fim de que Deus dissesse: olha, eu gostei desse rapaz, eu gostei dessa moça, porque ele é bom, porque ele é boa. E todos nós sabemos, queridos, que nós dependemos da graça de Deus, dependemos de que Jesus fosse na cruz para nos salvar. Em segundo lugar, bem-aventurados aqueles que choram, felizes aqueles que choram, ou seja, felizes aqueles que são desesperados por aquilo que o pecado fez em si mesmo, faz na sociedade, no mundo como um todo, e também porque os nossos pecados levaram Jesus à cruz. Depois nós vimos que felizes são os mansos, aqueles que sabem que não têm direito para que possam defender, mesmo que sejam ofendidos, mesmo que sejam maltratados. Os mansos de coração, eles não retalham, porque creem que a vingança pertence ao Senhor, o poder
pertence ao Senhor, a ira pertence ao Senhor, e eles abrem mão de si mesmos, olhando para Jesus, o Cordeiro Pascal, que sendo ofendido sem merecer, ele ficou quieto. Mas Jesus nunca deixou de lutar pela verdade. Nós já vimos isso especificamente quando estudamos sobre a mansidão. Felizes aqueles que têm fome e sede da justiça. Então o crente feliz é aquele que é faminto por Jesus, não o justiceiro, mas é aquele que é faminto pela justiça de Cristo. E a semana passada nós vimos que felizes são aqueles que têm misericórdia. Se você lembra, se você estava aqui conosco, conectado conosco aqui, você lembra que a misericórdia ela tem duas frentes. Uma é que a misericórdia gera caridade. E a caridade é algo que eu tenho que fazer positivamente para alguém. E a caridade também revela em nós um coração e um desejo de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, aquelas pessoas que nos devem, aquelas pessoas que têm alguma dívida conosco, uma dívida emocional, pode ser também inclusive até uma dívida adquirida de coisas, de pertences, quando nós abrimos as mãos e perdoamos aqueles que nos ofendem. E hoje nós vamos ver essa bem-aventurança, essa felicidade que Jesus continua completando em nós, que é a felicidade daqueles que são puros de coração, daqueles que são limpos de coração. E eu gostaria de começar com uma pergunta. E a minha primeira pergunta é: qual é o principal alvo do cristão? Qual é a principal meta do cristão? Você pode responder: a principal meta minha é ir para o céu. A minha principal meta é poder ver a Deus. A minha principal meta é me aposentar. A minha principal meta hoje é livrar-nos desse momento que nós estamos. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, não há desejo maior do cristão do que ver a Deus em sua glória. Esse é o nosso desejo pleno. Deus nos escolheu para sermos seus filhos. Nós vivemos pela fé. O apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 7 que o nosso maior desejo deve ser o quê? Sermos conhecidos assim como Ele nos conhece. 1 Coríntios capítulo 13. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo vai dizer que agora nós vemos em parte, mas depois nós veremos a Deus face a face. Meu querido irmão, minha querida irmã, está ouvindo essa transmissão, nosso coração não pode aquecer mais do que o desejo de ver Deus em sua glória, de conhecer Deus assim como Ele nos conhece. Hoje nós o conhecemos em parte, porque nós o conhecemos pela fé, mas nós ainda não vimos. Nós vemos a Deus através da obra de Jesus, através de tudo que Jesus fez por nós, mas nós vemos a Deus pela fé. Mas então veremos face a face. Esse é o principal alvo do cristão, ou esse deve ser o principal alvo daquele que diz que ama a Deus. Nós temos conversado em algumas pregações, nós temos conversado em alguns estudos, queridos, que a nossa meta de vida não foi ter vindo ao mundo, nascermos, crescermos, estudarmos, fazermos uma boa faculdade, trabalharmos, casarmos, termos filhos, aposentarmos e depois morrer. Esse não é o alvo do cristão. O alvo do cristão é ver Deus em sua glória, em toda a sua beleza. Ontem e hoje nós tivemos um final de tarde muito bonita, né? Aliás, muitas pessoas aqui na Baixada Santista, na capital, no interior, tiraram foto do céu, tão lindo, e aí alguns lembraram daquele versículo de Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora imagine, queridos, se a gente se admira com um céu que expressa a glória de Deus, imagina Deus em sua glória. Imagine Deus na sua pessoalidade, nós não tendo mais barreiras para adorá-lo, nós não tendo mais que lutar contra os nossos próprios pecados, que desvanecem os nossos olhos, para que possamos ver Deus na sua completude. Imagina, para pensar um pouquinho, qual que é o nosso maior objetivo, meus amados? É ver Deus em sua glória, em sua majestade. Agora, a outra pergunta que eu faço é, já que o nosso desejo é ver Deus em sua glória, de que forma nós veremos Deus em sua glória? Sendo limpos de coração, tendo o coração purificado.
A palavra de Deus diz que, queridos, ninguém sujo vai habitar os céus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, o escritor diz assim: segui a paz e a santificação, sem a qual o quê? Sem a santificação, sem ser puro de coração, ninguém verá ao Senhor. Portanto, de que maneira nós veremos o Senhor? Com os nossos corações limpos. De que maneira nós enxergamos o Senhor hoje pela fé? Tendo os nossos corações limpos. De que maneira nós conseguimos ver as obras do Senhor? De que maneira conseguimos enxergar a soberania do Senhor? De que maneira nós conseguimos olhar um Deus que está no trono, tendo controle de todas as coisas, mesmo que nós estejamos num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, sendo limpos de coração? Porque o pecado, ele nos afasta de enxergar aquilo que Deus faz. O pecado, ele nos amedronta. O pecado, ele nos encurrala. O pecado, ele faz com que nós apequenamos a Deus em todo o seu poder, a fim de que os nossos problemas e dificuldades eles se potencializem, a ponto de nós termos medo, a ponto de nós termos um comportamento de não ir mais à frente, avante, sabendo que Deus cuida de todas as coisas. A única maneira de nós vermos a Deus é sermos puros de coração. A única maneira de alguém vir a desejar ter um coração limpo, e para que nós desejemos ter um coração limpo, nós precisamos reconhecer o quão impuro nós somos. É lamentarmos por causa disso, mas lamentarmos de uma forma tão intensa, a fim de virmos a fazer aquilo que é a única coisa capaz de conduzirmos à limpeza e à purificação da nossa alma. E aqui eu gostaria de deixar um parênteses. Nós precisamos lembrar que as bem-aventuranças de Jesus não é aquilo que nós fazemos em direção a. Porque muita gente pode estar perguntando agora, então quer dizer que eu preciso me esforçar, purificar meu coração, eu preciso fazer um segundo momento, porque a obra de Cristo não foi completa, então eu preciso agora purificar o meu coração, eu preciso agora me esforçar, que senão Deus não vai me aceitar. Meu amado, você já foi santificado em Cristo Jesus. Você já foi separado por Cristo Jesus. Lembra que nós já falamos aqui que nós somos salvos pela graça. Não há nada que nós fizemos para merecer salvação. Portanto, naquilo que se diz de santificação, nós precisamos trabalhar para isso. Jesus, ele nos santificou, ele nos deixou o Espírito Santo para nos purificar dia a dia, mas há aqui, queridos, uma atitude agora positiva nossa em relação a isso. Nós somos salvos, mas o pecado ainda reside em nós. O velho homem ainda reside em mim e você. O fato é que para que nós possamos estar num estágio de purificação, nós precisamos agora buscar a Deus firmemente em oração para que Ele purifique todas as arestas que ainda estão aqui no pecado. Tudo aquilo que o pecado gerou em mim. Uma concepção errada do ser homem, uma concepção pecaminosa e mundana do ser mulher, uma concepção errônea de práticas que se tornam folclores do mundo, como fofocas, como invejas, como desejar coisas que não são para que nós desejamos, como cobiçar coisas que não são para que nós cobicemos. O que acontece é que o nosso coração, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o nosso coração se encheu dessas coisas. O apóstolo Paulo vai dizer nas obras da carne, e nós precisamos sempre lembrar disso. Desejos sexuais impuros, inveja, porfia, acessos de raiva, ira, vontade de discutir, de sempre ter razão nas discussões. Todas essas coisas e as demais coisas que nós incomodamos no nosso coração, isso foi gerado em nós pelo pecado. Isso, queridos, Jesus nos santificou quando Ele nos escolhe. Portanto, nós precisamos reconhecer essas coisas, fazer uma análise sobre as nossas vidas e lutar contra isso. Nós temos dito aqui que o nosso pior inimigo é a nossa própria carne, é o nosso próprio desejo, é a nossa própria vontade. E quando nós temos a ciência
daquilo que Jesus fala para nós aqui. Bem-aventurados, felizes os puros de coração, porque Ele nos purificou. Quando nós nos aproximamos disso, queridos, o nosso desejo incessante é que o nosso coração realmente seja purificado, é que o nosso desejo seja purificado, é que as nossas manias sejam purificadas, é que aquela irritaçãozinha básica que nós temos, e às vezes meneando a cabeça porque para alguma pessoa que incomoda, isso é pecado. E que essas coisas precisam ser refletidas em nós. Como nós falamos aqui, quando falamos, é que muitas vezes a gente acha que a nossa justiça ela é muita. Quando a gente compara aquilo que fazemos com aquilo que os outros fazem, ou com aqueles que ainda não receberam Jesus fazem, e que nós nos consideramos melhores que eles, como melhores se nós falidos espiritualmente, realmente precisamos de que Jesus pudesse limpar-nos com seu sangue na cruz. Então a maneira que por que nós desejamos ser puros de coração? Porque nós queremos ver a Deus, porque hoje os nossos olhos foram abertos para que nós possamos observar os desejos impuros do nosso coração. E o que nos desespera é que nós não somos tão puros como gostaríamos de ser. É que nós não somos tão bons como a gente gostaria de ser. E é isso que a gente gostaria de refletir nesta noite. O salmista Davi, no Salmo 51, versículo 10, quando ele está pedindo perdão do seu pecado ali com Batseba, um grande homem de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus, que comete um crime, dois crimes, né? E o que eu me admiro em Davi é que Davi cantava os atributos de Deus, Davi cantava a lei do Senhor, e ele comete ali dois pecados que ferem os mandamentos do Senhor. Um adultério, ele possuiu uma mulher que não era dele. Segundo, o assassinato de Urias, o marido de Batseba. E Davi confessando o seu pecado, porque o profeta, quando chega perto dele, o profeta, quando expõe a palavra para Davi, Davi abre os olhos. E ele vê o absurdo que ele comete na sua impureza. E o versículo 10, ele diz assim, no capítulo 51 de Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável, um espírito que anda na sua direção, na direção de enxergar o Senhor, na direção de enxergar a sua graça, na direção de chegar mais perto do Senhor, lutando contra os meus próprios pecados. Cria em mim. Olha, Davi, olha para os céus. Ele não disse para Deus: Deus, agora eu vou criar um caminho reto. Ele não tinha condições para isso, como nenhum de nós, seres humanos, temos condições para isso, por melhores humanos que nós possamos ser. Cria em mim, Senhor, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Qual que é a importância do coração? Nós estamos vendo aqui, bem-aventurados, felizes os puros de coração. Qual que é a importância do coração? O coração, segundo o Evangelho de Cristo, ele se interessa pelo estado do nosso coração. O Evangelho de Cristo se interessa pelo estado do nosso coração. A palavra de Deus, o tempo todo, ela está querendo trabalhar não apenas com aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, mas aquilo que começa dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, aquilo que mexe com o nosso desejo. Provérbios nos ensinam, os provérbios de Salomão, sobre tudo o que você deve guardar. Guarda, pois, o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. O nosso coração é a fonte de vida. É o nosso coração que nos leva a termos desejo, ou desejo por pecarmos, ou desejo de limparmos o nosso coração, estando conectado com Deus e permitindo que Deus o limpe através do seu Espírito. Segundo, porque o coração é importante? Porque o Evangelho desvenda tudo quanto se esconde no nosso coração. Eu tenho dito isso, queridos, em alguns dos nossos encontros presenciais, e repito aqui agora nesse encontro, através dessa transmissão, que quando nós começamos a ler as Escrituras, não há como nós não chorarmos. Muitas vezes nós não queremos ler as Escrituras porque elas desvendam os nossos olhos.
Muitas vezes nós vamos ouvir um sermão e perguntamos como é que esse pregador sabe da minha vida. Muitas vezes nós até evitamos estar em algumas reuniões porque pode ser que a palavra vai atingir o meu coração. E nossa tendência de racionalizar muitas vezes, se aquele irmão tivesse nessa pregação, isso serviria para ele. Mas quando nós lemos a palavra, estamos em contato com a palavra, queridos, nós vemos Deus descortinar o nosso coração. Deus rasgar o nosso coração. 2 semanas atrás, eu estava aqui na igreja de manhã, domingo, sem ninguém, domingo de manhã, estava no templo, orando, buscando a Deus e estava lendo alguns profetas. Li Daniel capítulo 10 até o 12, depois eu li Oséias e depois eu me deparei com o texto de Amós. Quando eu acabo de ler Amós, eu me vi em lágrimas. Amós, a partir do capítulo 3, queridos, Deus vai acabar com a vida do povo. Porque o povo estava longe de Deus, buscando a Deus. E uma das palavras que me chamaram a atenção, sobretudo nesses tempos que nós estamos vivendo, é: prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. O povo de Israel estava totalmente despreparado, estava vivendo a sua religiosidade. Deus chega num determinado momento e diz assim para o povo: vocês ficam tão felizes por trazerem os seus dízimos, vocês ficam tão felizes por cantarem esses hinos, eu já não aguento mais o cântico de vocês. Meus amados, não teve como não fazer conexão com os dias que nós estamos vivendo, com a minha própria existência. E aí a gente fica tentando achar maneiras de achar: nossa, isso aqui serve para aquele irmão, isso aqui serve para aquela irmã. E quando a gente vai se aprofundando na leitura do texto, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou inserido nesse texto. Por isso o Evangelho, queridos, ele desvenda tudo a nosso respeito. O Evangelho, ele rasga o nosso coração. O Evangelho, ele descortina quem realmente nós somos. E isso é a bênção de Deus. Porque Deus quer conserto da nossa vida. Fomos chamados para uma nova existência, mas temos muito conserto ainda para frente. Ou não. E como temos, meus irmãos? E como temos? E refletir sobre isso, e pensar sobre isso, dói. É Deus mexendo na nossa ferida. Nós gostamos muito de palavras de conforto e de consolo. E a Bíblia é cheia de palavras de consolo. Mas a Bíblia, ela é cheia e lotada de palavras de Deus falando com o seu próprio povo: arrependam-se, voltem para o caminho, voltem para o primeiro amor, arrependam-se. Vocês se perderam no meio do caminho. Vocês deixaram o meu Evangelho para adaptar o Evangelho àquilo que vocês pensam. Volte para trás. Deus quer o nosso coração purificado. Por isso que é a importância do coração. O Evangelho se preocupa com como é que está o nosso coração. E o Evangelho desvenda também tudo o quanto se esconde dentro do nosso coração. Como é que a Bíblia trata o coração? De que maneira a Bíblia trata o coração? A Bíblia, segundo as Escrituras, o coração, que não é esse músculo, que nós muitas vezes pensamos, mas a gente tem a ideia do coração como centro dos nossos sentimentos. E a Bíblia trabalha com o coração como centro da nossa personalidade. É a fonte onde brota tudo quanto daí segue. As nossas inclinações, os nossos desejos, as nossas emoções, a nossa vontade. Ou seja, o coração é o homem, é o ser humano em todo o seu ser. É disso que a Bíblia trabalha. A Bíblia não trabalha com o coração músculo. É uma metáfora. O coração bombeia sangue para todo o corpo. A Bíblia, segundo a Bíblia, o coração é o centro da nossa personalidade, a fonte onde brota tudo quanto daí segue. Inclui a mente, a vontade, o desejo, as emoções. Ou seja, é o coração é o homem em sua totalidade. É o homem em todo o seu ser. Qual é o estado então do nosso coração? Segundo a Bíblia,
Mateus capítulo 12, versículo 34b, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a sua boca, se o seu coração está cheio da palavra de Deus, se o nosso coração está cheio e conectado com aquilo que Deus tem, de ouvir boas coisas, de pensar boas coisas, segundo Filipenses 4:8, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é digno de louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A nossa boca vai falar das grandezas de Deus. A nossa boca vai falar das qualidades dos nossos semelhantes, do melhor do meu esposo, do melhor da minha esposa, dos melhores dos meus filhos. A nossa boca vai ser usada para corrigir quem nós precisamos corrigir em amor. Portanto, se o nosso coração estiver cheio de conversa de coisas perniciosas, de relacionamentos tóxicos, o que sairá da nossa boca, advindo do nosso coração inclinado para essas coisas que não tem a ver com aquilo que edifica, a nossa boca vai falar o que não presta. Numa fila do banco nós vamos xingar o gerente. Num culto de adoração nós vamos reclamar do ministério de louvor. Vamos reclamar do sermão que está demorando muito. Vamos reclamar porque o governo não está sabendo lidar com essa pandemia. Mas quando nós temos o nosso coração conectado com Deus, nós vamos orar pelas nossas autoridades, vamos agradecer por elas e vamos pedir para que Deus dê discernimento a elas. A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que temos falado ultimamente? Mas vamos lá, vamos seguir. Mateus 15:19. Jesus, quando os fariseus o interpelam dizendo: olha, seus discípulos não lavam, não se purificam antes de comer, que era mais do que uma asepsia, era todo um ritual vinculado de Levítico. Jesus vai dizer: vocês estão preocupados com o externo, porque do coração saem os maus pensamentos, é do coração que saem os homicídios, é do coração que saem os adultérios, é do coração que saem as imoralidades sexuais, é do coração que saem os roubos, é do coração que saem os falsos testemunhos e as calúnias. Antes que aconteça na prática, houve um desejo, houve uma inclinação para com aquilo que de mal nós fazemos. Muitas vezes nem fazemos por medo de consequências. Porém, o nosso coração está cheio de ódio, está cheio de adultério, está cheio de calúnia, está cheio de falsos testemunhos. Jeremias 17:9. O profeta diz o seguinte: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Uma outra versão, na versão atualizada, diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Você já viu aquele jovem, aquela jovem que, ao escolher alguém, todo mundo está vendo que vai dar problema aquele relacionamento? Ah, mas eu estou sentindo. Meu coração está ansioso por tê-lo, por tê-la. Depois de algum tempo a pessoa vai conhecer aquela pessoa. Ah, eu estava enganada porque foi inclinada pelo coração, pelo sentimento. E como o coração é enganoso. Jeremias nos dá uma figura um tanto quanto decepcionante em relação ao nosso coração. Ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa e é uma doença incurável. Quem é capaz de compreender o coração? Deuteronômio 6:5 vai trabalhar positivamente dizendo: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, com todo o seu ser, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ame o Senhor. Lembra, o coração é o centro de toda a nossa personalidade. O coração é o ser humano no seu todo, na sua integralidade.
Por isso, amar a Deus tem que ser algo, querido, intenso, de coração, de todo, uma entrega total e irrestrita diante de Deus. É isso que a Bíblia pensa a respeito do nosso coração. Por isso, Jesus está dizendo: felizes os limpos de coração. Felizes os limpos de mente, de corpo, de alma, os limpos em todo o seu desejo, em todo o seu ser, porque esses verão a Deus. Fazer de novo um parênteses. Aqueles que receberam Jesus no coração já foram purificados, já foram santificados e entraram agora dentro de um processo, e esse processo se chama santificação. A palavra de Deus lá em Pedro vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Deus já dizia em Levítico isso. Pedro só está repetindo no Novo Testamento: sede santo porque eu sou santo. A palavra santo significa aquele que é separado, aquele que é consagrado. Temos uma ideia muito diversa de ser santo. Às vezes nós pensamos que ser santo foi uma pessoa que foi muito caridosa, foi muito bondosa, colocamos aquela pessoa no altar. Querido, todo aquele que recebe Jesus é santo, é separado por Deus, é consagrado por Deus. Uns vão buscar Deus muito mais e vão estar dentro de um estágio de santidade maior que o outro. Mas lembra, também gostaria de dizer para você que santidade não é colocarmos uma rodela na cabeça como se fôssemos anjos. Quanto mais santos e mais perto de Deus nós estamos, mais consciência do pecado nós temos. Então, santidade, queridos, é reconhecermos a nossa humanidade. E por que nós buscamos mais ser santo? Porque nós sabemos que se não estivermos conectados com Deus, nós vamos cair em toda a atrocidade do pecado. E isso começa no nosso coração. Quanto mais santos, quanto mais conectados com Deus, mais desespero do pecado nós vamos ter. Mas quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado nós estaremos, mesmo ainda sendo pecadores. Santidade não é ninguém melhor que ninguém. Nem maior do que ninguém. Mas isso me faz lembrar de Isaías, o profeta, capítulo 6 de Isaías. O profeta de Deus, quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de lábios impuros também, porque os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Quando vemos e temos a consciência de vermos o Senhor, sabe qual que é a nossa posição física? Cair prostrado, cair de joelho, levantar as mãos e misericórdia, Senhor, misericórdia. Ser limpo de coração, então, ser limpo de coração é ser destituído de hipocrisia. É muito interessante essa palavra hipócrita, porque a palavra hipócrita ela tem uma conotação de ser ator. É alguém que representa um papel, mas que ele não tem na sua essência a qualidade daquele papel que ele representa. Isso nós vamos ver nas novelas, nos teatros, alguém que representa, que tem um papel de ser uma pessoa milionária, mas provavelmente na vida dele ele não é tão milionário como ele gostaria de ser, como aquele papel que ele representa. Ou seja, hipocrisia é representar algo aquilo que eu não sou, mas que eu quero mostrar para alguém que sou, sem ser. É mostrar uma proximidade com Deus que eu não tenho, é mostrar um amor que eu tenho por um irmão que eu não tenho. Mas como fica feio para a galera mostrar isso, eu tenho que pôr máscaras e representar papéis. Isso é hipocrisia. Mas quando nós somos reconectados e quando fomos reconectados com Deus, nosso coração agora está livre de hipocrisia. Isso implica em quê? Primeiro, implica em nós sermos transparentes quanto às nossas lutas, quanto aos nossos pecados, quanto às nossas fraquezas, quanto às nossas falhas e contra os erros quanto aos erros que nós cometemos. Eu não preciso disfarçar, queridos, para vocês que eu tenho problemas. Eu já não preciso mais disfarçar que eu luto contra o pecado também. Eu não preciso disfarçar que eu sou melhor do que todo mundo.
Não. Ser limpo de coração faz com que nós sejamos honestos com guerras que temos dentro de nós. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no capítulo 7, o apóstolo Paulo, viu? Miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, porque o mal está em mim, lutando contra esse novo homem. Mas o velho homem está aqui, e quando eu penso em não ser ignorante, eu sou. Quando eu não penso em ser irritado, eu sou mais irritado de todos os homens. Quando eu penso em olhar torto para alguém, eu estou olhando torto para alguém. Quando eu penso em não fofocar sobre alguma atitude de alguém, eu estou já atualizando as informações no Facebook daquela pessoa. Entre outras coisas. Entre outras impurezas. Mas eu não preciso mais disfarçar. Gosto muito do texto de Tiago, quando Tiago fala que nós precisávamos aprender a confessar os nossos pecados uns aos outros, para que houvesse cura. É óbvio, ninguém está dizendo aqui que nós vamos abrir a nossa vida para ninguém. Mas ao mesmo tempo, nós não precisamos mais mostrar aquilo que nós não somos para ninguém, para os outros. A gente não pode ter mais vergonha disso e dizer, eu estou lutando contra esse pecado na minha vida. Eu estou lutando contra o medo. Eu estou lutando contra o pecado da ansiedade. Porque por mais que Deus tenha falado que Ele tem cuidado de mim, eu já comprei todo o arroz no mercado, porque eu não sei o que vai acontecer depois do coronavírus. Eu comprei toda a cota de papel higiênico. Eu comprei, um camarada nos Estados Unidos comprou 16 toneladas de álcool em gel. No Deus em que nós declaramos, Senhor, eu estou confiando a minha vida ao Senhor. Mas eu não preciso mais ter medo de dizer, eu luto com a ansiedade, eu luto contra o medo, eu luto com a desconfiança. Esses dias numa reunião, uma irmã conversando com essa irmã testemunhando numa reunião de oração, e às vezes a gente acha tão estranho quando as pessoas falam assim, e essa irmã dizia, pastor, eu lutei muito tempo sendo crente fofoqueira, pastor. Eu ia na casa do irmão, quando eu vi, eu já estava falando da vida de todo mundo. Hoje, graças a Deus, Deus tem curado a minha língua. É estranho ouvir isso de uma irmã crente no Senhor Jesus. Bênção do Senhor. Mas que não precisa ser mais hipócrita para dizer aquilo que os outros querem ouvir. Segundo, é não fingirmos ser algo melhor do que realmente somos. É não fingirmos, queridos, que nós somos bondosos demais, misericordiosos demais. É não fingirmos que a gente, já que não aconteceu com a minha família, já que ninguém morreu de coronavírus na minha família, isso é apenas uma gripezinha. É não ter vergonha de dizer, eu sou egoísta. É não fingir ser melhor do que eu sou. E terceiro, significa admitirmos que o nosso coração é impuro e que precisa de purificação contínua da parte do Senhor. Todos os dias que nós acordamos, nós precisamos, dormimos, aliás, depois a gente vai falar do acordar. Todos os dias que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, a gente precisa fazer uma recordação do que nós passamos no dia. Provavelmente minha esposa veio conversar comigo, eu a evitei. Fingi que não escutei. Eu preciso deitar no travesseiro e falar, oxa, eu pequei com contra minha esposa. Eu não dei atenção a uma pessoa que passou na rua e me pedindo uma ajuda. Eu negligenciei algo na minha vida. Significa admitirmos, queridos, que todos os dias nós precisamos fazer, isso deveria ser uma concepção e algo, uma reflexão que nós devemos fazer a todo momento. Mas no calor do dia, né? Na correria do dia a dia, bom, hoje nós estamos parados, né? Dá pra gente pensar a todo momento. Mas na correria do dia a dia, a gente precisa deitar, quando deitar as nossas cabeças no travesseiro, colocar a nossa consciência diante de Deus e dizer sinceramente para o Pai, eu pensei que não devia, eu fiz aquilo que não devia, eu fui cruelzinho ali naquele post do Facebook, deixei um recadinho para alguém, joguei uma piadinha para alguém para vestir a carapuça. Pai, como eu sou impuro e malzinho ainda,
E quando acordarmos, dizer assim para Deus: Deus, cuida do meu coração, guarda o meu coração, para que da minha boca, dos meus olhos, dos meus pensamentos fluam aquilo que edifica, aquilo que glorifica o teu nome, aquilo que bendiz o teu nome. Purificação, santificação é algo contínuo. Somos já separados e consagrados, mas é uma luta contínua contra a nossa carne, e o Espírito Santo vai nos ajudar a crescer e vai nos fazer curar de tudo isso. O hipócrita, olha só que interessante, Thomas Watson, um escritor inglês, diz assim: o hipócrita suspeita dos outros e tem pensamentos caridosos sobre si mesmo. O hipócrita, ele gosta de ver o outro na pior. Enquanto ele está fazendo isso, ele abandona os seus pecados. Depois eu vou falar um texto aqui, que é um texto que marca a minha vida até hoje. Mas o cristão sincero, limpo de coração, tem pensamentos caridosos a respeito dos outros e suspeita de si mesmo. Ele trata os outros com muito mais carinho, mas do seu comportamento ele suspeita, porque até excesso de espiritualidade é pecado, é impureza. Um texto que me chama muita atenção, Lamentações 3,39, que diz: se alguém tem alguma coisa de se queixar, queixe-se dos seus próprios pecados, queixe-se das próprias impurezas do seu coração. Em segundo lugar, ser limpo de coração é ser semelhante a Jesus Cristo. Foi para isso que nós somos chamados para o discipulado. Conheci alguém que, quando a gente cantava uma canção dizendo: "Ó Pai, quero ser como Tu", essa pessoa achava um absurdo cantarmos isso. Queridos, esse é o desejo de Deus, que os nossos comportamentos reflitam a glória dele. Nós não fomos chamados para ser religiosos, nós não fomos chamados para sentar numa igreja para depois ir para o céu. Nós somos chamados para exibir, para manifestar a glória de Cristo através da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre, que nos capacita a sermos discípulos e discípulas como Ele. Ser semelhante a Jesus, isso implica em quê? Em desejarmos sermos perfeitos. A palavra perfeita é sermos maduros, sem mácula, sem mancha, puros e íntegros, inteiros. É verdade, ninguém de nós vai chegar a uma maturidade tão grande, mas o apóstolo Paulo diz: a minha ambição é essa, é chegar à maturidade, à perfeição, que os meus comportamentos não sejam maculados, não sejam cheios de malícia, de sujeira, sejam puros e sobretudo íntegros, que nós sejamos inteiros, quem realmente nós somos, da cabeça aos pés, aonde estivermos, com quem estivermos, se sozinhos, se com a esposa, se com a igreja, sermos íntegros. Isso é ser como Jesus. Essa deve ser a nossa ambição. Você vai dizer como eu: é impossível na nossa humanidade alcançarmos isso, mas quanto mais nós ambicionamos isso, buscando na palavra de Deus, numa vida de intimidade com Deus, em busca de oração: Senhor, eu quero ser como Tu, Senhor, eu quero a Tua presença, Senhor, eu quero a Tua glória. Pode ter certeza, queridos, que essa é uma busca em que o Espírito Santo, em que o Senhor nos ajudará em todo esse processo. Ser semelhante a Jesus também implica em vivermos para a glória de Deus em todos os aspectos da vida. Há uma ideia de que viver para a glória de Deus ou glorificar a Deus é simplesmente quando nós estamos numa reunião de culto, cantando cânticos, adorando a Deus, tomando ceia, naquela uma hora em que muitos de nós já cantou uma canção dizendo: olha, nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E saindo dali, nós somos quem somos. Nós fazemos aquilo que nos satisfaz, nós fazemos aquilo que nos alegra, nós fazemos aquilo que nos dá mais prazer. Por queridos, ser semelhante a Jesus é viver para a glória de Deus. É viver, queridos, glorificando a Deus. E a glória de Deus deve ser o fim de todas as coisas. O dinheiro que eu ganho, o trabalho que eu tenho,
a família que eu tenho, o meu namoro, o meu casamento, os meus móveis, o meu carro. Isso tudo, queridos, é de Deus e tudo tem que ser devolvido para a sua glória. Não existe para o cristão dicotomia entre estar no culto e estar vendo um jogo do Santos Futebol Clube na Vila Belmiro. Se não for para a glória de Deus, estou fora. Mas se é para a glória de Deus, uma diversão, ir ao cinema, jogar um boliche, ir num jogo de futebol, inclusive assistir até o jogo do Corinthians, se for para a glória de Deus, é bênção. Coríntios 10:31 diz: e tudo que fizerdes, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Por isso, queridos, sempre que nós fizermos alguma coisa, pergunte: opa, isso é para a glória de Deus? Eu vou dignificar o nome de Cristo estando nesse lugar, conversando com essas pessoas, assentado aqui na pizzaria. Tudo isso é ser como Jesus, e tudo isso é uma ação de culto, de adoração ao Senhor. Tudo que nós fazemos é solene ao Senhor, porque Deus está presente em tudo quanto é lugar, e em todos os momentos onde eu estou, a presença de Deus ali também estará. Seja ela manifesta ou não, Deus estará presente com a sua glória ali. Por isso a vida do crente é semelhante a Jesus, porque tudo que Jesus fazia, ele buscava em primeiro lugar a glória de Deus. As decisões que Jesus tomava, ele buscava a glória de Deus. E ser semelhante a Jesus implica em desejarmos Deus, termos intimidade com Ele, amá-lo e servi-lo. Desejar a pessoa de Deus. Nós vivemos um período, querido, onde as pessoas buscam a Deus, vão à igreja, oram incessantemente por aquilo que Deus pode fazer por elas, um Deus que faz. E Deus faz, porque Deus ama. Mas sabe o que Deus mais gosta? É quando nós chegamos diante dele, como Pai, por causa dele, por causa da sua presença. Quando nós o amamos, intencionalmente, quando nós o servimos em tudo, e servir a Deus é servir ao outro, é ter misericórdia, é ter intimidade, onde Deus declara no capítulo 25, versículo 14 de Salmos, que aqueles que têm intimidade e buscam essa intimidade, verão Deus revelando a sua aliança. Olha que coisa mais linda. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Existe um título melhor do que esse? Há uma canção que cantamos que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar na sua luz, caminhar de encontro à sua verdade. Não existe coisa melhor do que sermos amigos de Deus. Jesus dizia para os seus discípulos: a minha comida, a minha vontade, a minha necessidade é fazer a vontade do meu Pai, é servir ao meu Pai, em amor ao Pai. Jesus entregou sua vida por mim e por você. Qual que é o resultado dessa limpeza do coração? O resultado é ver a Deus. Porque quem está limpo de coração, os seus olhos se abrem. Os seus olhos se abrem para ver Deus em sua grandeza. Os seus olhos se abrem para ver Deus em sua magnitude, em sua majestade. Como limpos de coração, vemos a Deus claramente no Evangelho de Jesus. Jesus diz lá em João 17 o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Quem está conectado com Cristo, quem vive Cristo, quem vive o Evangelho, vê o Pai. Porque Jesus, queridos, ele estampa toda a glória de Deus. É um humano que brilha, que glorifica, que exalta, que demonstra toda a bondade, misericórdia, todo o carinho, todo o amor 100% por nós. Portanto, quem vê Jesus, quem foi aproximado a Deus pela pessoa de Jesus, vê o Pai. Segundo, Deus se revela a si mesmo no Evangelho de Cristo. E ver a Deus como Ele é, nos tornará intensamente
severamente leais e severamente honestos. A palavra de Deus, lá em Salmos 19, dizem que há duas coisas que manifestam Deus em sua glória: a natureza e a sua palavra. Quando lemos a palavra de Deus não é um livro de histórias. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a autoridade sobre nós, a palavra de Deus revela Deus em toda a sua grandeza. Revela todo o projeto de Deus. E Jesus, Ele é a imagem perfeita do Deus invisível, a exata expressão do ser de Deus. E quando vemos Cristo na palavra, quando vemos Deus na palavra, no Evangelho de Cristo, nós vamos ser fiéis ao Evangelho e a Cristo, e vamos ser honestos em relação a nós mesmos. Adeus hipocrisia, adeus máscaras, adeus tapinha nas costas, adeus bajulações. Não precisamos mais. Nós vemos Deus na criação, dissemos aqui a partir do Salmo 19, e vemos também Deus nos acontecimentos históricos. Deus é o Senhor da história. E esse momento que nós estamos passando é Deus agindo na história da humanidade. Quer o homem creia, quer o homem não creia, quer tenham jogado um vírus, quer tenha surgido de onde foi, Deus está agindo na história, dizendo para todo homem, para toda a humanidade: ei, quem são vocês que se arrogam do dinheiro, da fama, da pompa, do egoísmo de vocês mesmos? E Deus, queridos, é eternamente maior do que um vírus. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor que mudou a história da sua vida, mudou a história das nossas vidas. Deus é o Senhor que agiu na história bem antes de a história humana acontecer. Ele já tinha agido em todos os eventos da história. E é interessante que a Bíblia ela vai nos ensinar pelo menos 4 tempos históricos: a criação, a queda, a redenção e a consumação, onde Deus vai fechar essa história humana, terráquea, para uma história eterna que jamais terá fim. Esse é o resultado da limpeza e da pureza do coração. Mas vemos a Deus sentindo a sua presença e através da nossa experiência em suas grandiosas ações para conosco. Deus, Ele é presente. E é muito interessante, queridos, que nós temos um atributo de Deus que é a onipresença. Nós sabemos que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. É óbvio, sim. Mas há uma diferença enorme entre a presença de Deus no seu ser onipresente e a presença manifesta de Deus. Aí é uma outra história. É a presença manifesta de Deus, onde nós podemos sentir Deus na nossa presença, na nossa vida, falando conosco, nos encaminhando, mexendo na nossa história, trabalhando de uma forma que nós não entendemos. Lembro de um amigo, há mais de 19 anos atrás, no dia que o médico chegou para ele, para sua esposa, um obstetra, dizendo: tirem a sua filha agora. A sua filha precisa ser abortada. Porque se ela nascer, ela vai nascer com um problema sério, pode dar um problema para a mãe também. Então vocês têm que ser pais responsáveis, vocês vão tirar a sua filha. E esse amigo não aceitou a palavra daquele médico. Então vamos orar. Colocou a igreja em oração. Todos oraram. Todos buscaram a Deus. Hoje essa menina é casada, nasceu sem nada, sem nenhuma valia. A presença manifesta de Deus, mudando histórias, com ações grandiosas. Mas vejam, com ações extraordinárias e com ações ordinárias. O quanto que Deus tem livrado a gente quando saímos de carro, quando vamos a algum lugar
E a palavra de Deus diz que os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor e são livramentos que a gente nem sabe o que acontece, mas Deus ordinariamente mandou o seu anjo, nos livrou, trouxe os nossos filhos de volta, tem abençoado, tem dirigido, tem feito com que a cirurgia é marcada para outra data, sabe-se lá o que Deus quer fazer com isso, meu irmão, minha irmã, tem feito com que portas se abram, também tem feito com que portas se fechem. É Deus trabalhando grandiosamente na história das nossas vidas. E o resultado da limpeza do coração que é ver a Deus é porque o vemos pela fé, em que um dia nós o conheceremos da forma com que Ele nos conhece. Nós já falamos sobre isso lá atrás. Veremos a Deus assim como Ele nos vê, face a face. Para terminar, considere: somente Deus pode fazer essa limpeza em nosso coração, e Ele prometeu que o faria. Essa limpeza, ela não parte de mim. Primeiro, Deus me salva, Deus me tira do pecado, Deus me tira do poder do pecado, Deus me tira da escravidão do pecado, Ele me liberta, Ele me coloca num novo estágio de dependência dEle. Agora, os meus olhos que estavam fechados pelo pecado, comportamentos que eu tinha, que não me importava, que não faziam mais diferença, que não geravam nem sentimento de culpa. Agora, quando nós percebemos que os nossos olhos foram abertos, nós nos incomodamos porque os nossos ouvidos também se abrem por palavrões que eu falava, por acessos de raiva que eu tinha, por comportamentos onde meu olhar estava já antenado em determinadas coisas. Agora aquilo incomoda meu coração. E Deus, através do Espírito Santo dele, Ele vem nos limpando. Essa limpeza de coração pertence a Ele. O nosso dever é buscar dia a dia essa limpeza. Mas a limpeza vem dos céus. Segundo, só a presença do Espírito Santo é que pode nos purificar por inteiro. É o Espírito do Senhor que habita em nós. É o Espírito da água da vida que habita em nós. É o Espírito do pão da vida que habita em nós. Pode operar em nós e nos purificar por inteiro, corpo, alma, ações, reações. E operar em nós, tanto querer quanto o realizar. Até a nossa vontade em sermos santos, é o Espírito Santo que coloca em nós. E o realizar obras de santidade vem do Espírito Santo de Deus. O que nós devemos é buscar incessantemente a ação do Espírito Santo em nós. Lembra daquela canção? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito do eterno Deus, vem sobre nós, quebranta-me, consola, conforta-me, restaura, transforma-me. É o Espírito Santo de Deus. Aquele que começou a boa obra, o processo da nossa perfeição está em andamento. Aquele que começou a boa obra. E naquele dia nós seremos pessoas sem ruga, sem manchas, inculpáveis, sem qualquer tipo de contaminação. Deus está realizando isso e completará essa obra no dia de Cristo Jesus. Amados, estamos num processo. E nesse processo, aquele que começou a boa obra, o texto diz que ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até a volta de Cristo Jesus. E esse processo ele é contínuo, até que nos encontremos com Jesus, que pode ser pela nossa morte física e que pode ser pela segunda vinda de uma vez por todas do nosso Senhor, onde não teremos mais ruga, mácula, mancha, pecado, maus desejos, onde o nosso único desejo será adorar, louvar ao Senhor eternamente. E por último, o Evangelho me mostra que sou hipócrita e pretensioso. O Evangelho desvenda os desejos do nosso coração. Uma pessoa que Cristo teve de morrer, e por isso sou livre para admitir os meus fracassos, para mim mesmo e para os outros. Eu tenho que abrir o meu coração dizendo, olha, aquilo que eu gostaria de ter de bom, eu não tenho, mas Cristo morreu exatamente por esse meu estágio. E hoje eu sou livre para, inclusive, confessar os meus pecados, para, inclusive, não ter medo de dizer que eu também erro, que eu também falho,
Eu não preciso mais ser hipócrita, porque o meu coração está limpo para enxergar, antes de enxergar o outro, enxergar o meu coração, enxergar a mim mesmo. Porque Cristo nos aceitou dessa maneira e por isso nós não precisamos mais ter medo de sermos rejeitados. Só um parênteses, aqui nós não estamos dizendo que então eu posso pecar à vontade, que está tudo jóia. Opa! Esse desejo e essa inclinação de acharmos que podemos pecar porque a graça já cobriu tudo e está tudo certo, eu preciso rever a minha salvação. Nós precisamos rever a nossa salvação. Mas não há um homem, uma mulher, por melhor e mais santo que seja, que hoje, nesse dia, não cometeu pecados. Não cometeu pecados. Andar no pecado é uma coisa. Lutar contra o velho homem aqui, está no estágio de purificação de coisas que ainda precisam ser transformadas em mim e você, é uma outra coisa. Pare e pense. Você entendeu o que é ser limpo de coração? Talvez se nós fizéssemos um quiz aqui, você poderia responder aqui no Facebook, né? Você entendeu o que é ser limpo de coração? Uma outra pergunta que nós falamos lá no começo do nosso estudo. Qual é o maior desejo da sua vida? Responda para você essa pergunta. Sem hipocrisia, você não precisa ser hipócrita com você mesmo, nem com a sua esposa, nem com ninguém. Qual hoje tem sido o maior desejo da sua vida? Você tem visto Deus? Lembra que nós falamos sobre isso? Ver a Deus é ver Deus em sua palavra, é ver Deus na sua natureza, é ver Deus agindo na nossa vida maravilhosamente. Você tem visto Deus? E por último, você tem se sentido abençoado, se preparando no ministério da santificação, se preparando na busca da palavra de Deus, se preparando numa vida de oração, se preparando numa vida de comunhão, para ver Deus assim como Ele te vê? Você entendeu o que é ser limpo de coração? Qual é o maior desejo da sua vida? Você tem visto Deus? Você tem se sentido abençoado, se preparando para ver a Deus? Para se encontrar com Deus? Prepara-te, Israel, para encontrares com teu Deus. Eu gostaria de terminar com uma frase de Martin Lloyd-Jones, um grande pastor inglês, e isso aqui é um acolhimento para mim e para você. Depois a Bruna vai colocar essa frase nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, mas eu gostaria de ler para você essa frase de Martin Lloyd-Jones. Você e eu, criaturas sujeitas ao desgaste do tempo, haveremos de ver a Deus e estaremos aquecidos em sua eterna glória para todo o sempre. A nossa única e grande confiança é que Ele está operando em nós e que Ele também está nos preparando para todas essas maravilhas. Contudo, e preste atenção nesse contudo, compete-nos, e a competência minha e sua, trabalhar e purificar-nos. Trabalhar aqui é um sentido espiritual do trabalho. É um trabalho que significa aqui um esforço em direção à santidade, um esforço em direção à pessoa de Deus, ao ser de Deus, à intimidade com Deus, a buscar a Deus. Isso exige trabalho, isso exige tempo. Que bons os tempos de coronavírus, para nós não apenas fazermos maratonas no Netflix, mas para maratonarmos na palavra de Deus. Compete-nos trabalhar e purificar-nos e santificar-nos, assim como Ele é puro, assim como Ele é santo.
Veremos a Deus, mesmo sendo criaturas manchadas pelo pecado. Veremos todas as maravilhas de Deus na eternidade e veremos aqui ainda. Mas a nós, porque vem de Deus tudo isso. É Ele que se manifesta a nós. Mas a nós compete trabalharmos e purificarmos, assim como Ele é puro. Martin Lloyd Jones. Meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus diz que nós somos felizes. Essa felicidade é o caráter espiritual. Essa felicidade tem uma conotação espiritual, é muito grande. E é o caráter que Cristo colocou em mim e em você. Felizes os pobres de coração. Felizes os que choram. Felizes os mansos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os misericordiosos. Felizes os limpos de coração, porque verão a Deus lá, mas aqui sobretudo, onde a santidade faz-nos enxergar a glória e a grandeza de Deus e faz-nos enxergar a miséria do nosso pecado e de quanto nós necessitamos de comer e beber da justiça de Cristo, que já faz parte do nosso caráter. A mensagem das bem-aventuranças não tem a ver com uma aplicação agora, dizendo, olha, você quer ser feliz? Seja limpo de coração. Você quer ser feliz? Então agora você seja pobre de espírito. Não é isso. Não somos nós que buscamos isso. É o que o Cristo diz sobre o caráter daquele que foi salvo. Então nós já somos o que Jesus está dizendo aqui. Você não precisa correr atrás disso. Você já é. Mas a mensagem das bem-aventuranças também é uma autoanálise do nosso discipulado. Porque se assim não somos, nós precisamos correr imediatamente a Jesus e nos colocarmos à sua disposição. Senhor, aqui estou eu. Acho que eu não entendi ainda o que é ser discípulo do Senhor. E o caminho de volta. E o caminho para os braços do Senhor. Ele está aqui, de braços abertos, acolhendo você. Desejando acolher você e eu nas nossas fragilidades. Que Deus nos abençoe, que Deus te dê um ótimo final de quarta-feira. Nós vamos fazer oração. Chegou aqui alguns pedidos de oração e a Eliette pede para nós orarmos pela sua saúde, né? Então nós vamos orar pela saúde da Eliette. A cirurgia da Eliette foi adiada. Deus tem um propósito em tudo isso, viu, minha irmã? Então fique tranquila, fique em paz. Deus é com você, está com você, cuidando da sua vida. O William, nosso grande William Galvão, está lá em São José do Rio Preto, ouvindo a gente. Ô William, muito bom, viu, querido? Que Deus te abençoe, nós amamos muito você. O William está agradecendo a Deus pelo seu aniversário. Hoje também é aniversário do nosso irmão Carlos. Que Deus abençoe ricamente as suas vidas. Nós estaremos orando para vocês. Há outro pedido aqui para nós orarmos por todos os enfermos. Coloco aqui especificamente a vida da Neise, que, se Deus quiser, estará fazendo a sua cirurgia, se eu não me engano, na sexta-feira, ou amanhã ou sexta, acho que dia 16. Hoje é dia 15, né? Então amanhã ela estará fazendo a cirurgia. O Sebastião Massucato, que está com um problema também, que tem vindo à nossa igreja, com câncer no pâncreas, ele fará a sua cirurgia no dia 23 agora também. Oremos por esses irmãos, cirurgias delicadas, mas a mão do Senhor estará operando na vida desses médicos e nós também estaremos orando pela Dona Eunícia, por outros irmãos ainda que estão doentes, pela vida da Kelly, pela vida da nossa irmã Karina, pela vida da nossa irmã Gleide do Guero, que estão em quarentena, que estão ainda isolados, pela vida do Levi e da Patrícia também, que estão em isolamento. Que Deus os abençoe ricamente, que a graça do Senhor esteja com eles, pelos microempreendedores e por tudo aquilo que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo, e nós estaremos orando. Eu gostaria que você estivesse orando conosco e agradecesse a Deus também, porque nós estamos aqui, graças a Deus, Deus nos tem dado alguns recursos para que nós possamos fazer essa live. Agradecer pela equipe técnica que está aqui sempre conosco, né? Hoje está o João e a Bruna, nos cultos de domingo estão conosco o Levi, o Flávio também nos ajudando, e eu peço para os irmãos que estejam orando para que a gente possa continuar tendo
a alegria de poder estar conosco. Mas, queridos irmãos, queridas irmãs, que falta faz os nossos cultos e reuniões presenciais. Mas eu tenho uma expectativa muito grande quando a gente voltar. Eu disse isso no domingo, e eu creio que isso vai ser muito diferente. E que realmente Deus tenha dado a oportunidade para cada um de nós, né? Voltarmos diferentes, bem conectados com aquilo que Deus deseja, uma igreja mais vibrante, ativa, obediente ao Senhor, uma igreja que ama, uma igreja que serve, uma igreja fiel às Escrituras, mas uma igreja apaixonada por Jesus, apaixonada pela obra do Senhor, uma igreja que venha cultuar com graça, com alegria, com fidelidade ao Senhor. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te abençoe aonde essa transmissão chegar, que a graça, a paz e a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, em primeiro lugar, pela tua palavra, agradeço, Senhor, pela bênção de a gente poder estudá-la, agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já colocou em nós, e os desafios que nós temos, ó Deus, de sermos discípulos do Senhor, lutando, Senhor, com pecados, lutando contra ídolos do coração. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, nós temos um pedido a fazer ao Senhor. Acolhe-nos sempre na Tua graça, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina na Tua palavra que sem o Senhor Jesus não podemos fazer nada. E, ó Senhor, pelo Teu Espírito, nos ajude nas nossas fraquezas, a sermos homens e mulheres maduros, homens e mulheres que buscam incessantemente o Teu desejo, o Teu querer. Graças te dou pela vida do William, muito obrigado por esse menino tão especial, tão amigo, guarde a vida dele, que esse dia de aniversário, Senhor, o William esteja, Senhor, tendo seu coração grato, colocando a sua voz bonita para cantar e louvar o Teu nome. Guarde, Senhor, a vida de toda a sua família ali em São José, que o Senhor esteja os abençoando e os guardando. Guarde a vida do Carlos, Pai, e que o Carlos, ó Deus, possa nesse dia, dia a dia, Senhor, com essa novidade, contar os seus dias com sabedoria na Tua presença, guardando, Senhor, de todo mal, de todo perigo, guardando, Senhor, das garras de Satanás, para que o Carlos, ó Pai, onde estiver, no lugar onde ele estiver, o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória através do Carlos. Muito obrigado pela vida da Kelly, pela sua melhora, pela vida do Luquinhas, que o Senhor guarde essa família para a honra e glória do Senhor. Guarde a vida da nossa irmã Eliette, guarde o seu coração, a sua vida, a sua alma. Ó Deus, em nome de Jesus, coloque as suas mãos curadoras sobre Eliette. O Senhor tem poder para isso, Pai. Manifesta, Senhor, o Teu poder na vida dela, Senhor, e que tudo aquilo, Senhor, que incomoda a vida da Tua filha, Senhor, o Senhor poderosamente, sobrenaturalmente, Senhor, haja para a honra e glória do Seu santo e bendito nome, Senhor. Te agradecemos também pela vida da Neise, pela vida do Tião, que vão operar, a Neise amanhã, o Tião dia 23, ó Deus, guarde. Os médicos, ó Pai, são as Suas mãos ali, e que o Seu poder esteja dando sabedoria a esses médicos. E, ó Deus, todo o prognóstico, Senhor, ali, seja transformado, Senhor, na glória do Senhor, e que o Senhor, ó Pai, ó Deus, esteja cuidando de cada detalhe, Senhor, da operação da Neise, da operação do Tião, para a glória do Senhor. Abençoe o nosso vizinho aqui também, que está acabando a sessão de quimioterapia, Senhor, e que o Toninho, Senhor, veja a Tua grande e bondosa mão sobre ele. Oramos pelos demais enfermos, Dona Wanda, oramos a Deus pela Dona Ivete, pelo seu Edeval, oramos e colocamos a vida do seu Walter nas Tuas mãos, a vida da Dona Maria Dias, da Dona Eunícia, Senhor, da Laodiceia, ó Deus. Vai, Senhor, trabalhando na vida de cada um deles, ó Deus, na vida do Levi, da Patrícia, na vida, Senhor, da Karina, Pai. Guarde essas vidas, guarde esses corações, na vida de todos os irmãos e irmãs que necessitam do Senhor, na vida dos empreendedores, ó Pai, nossa cidade, Senhor, fechada. O Senhor sabe, Senhor, de tudo. O Senhor é o Senhor da história. Portanto, nós colocamos, ó Deus, aqueles que têm, ó Deus, perdido seus empregos, aqueles que têm entrado em férias coletivas e não sabem se vão voltar mais, Pai, em nome de Jesus, aqueles que são teus filhos, se assegurem de uma paz que excede de todo entendimento, e que essa paz guarde o coração, guarde a vida, guarde a alma dos seus filhos em Cristo Jesus. Graças te damos, te bendizemos, e que a Tua palavra, Senhor, reconecte dia a dia os nossos corações à vontade plena do Senhor em nossas vidas, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai,
as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua igreja, estejam sobre o seu povo, estejam sobre todos aqueles que virão ainda a assistir essa transmissão, esteja sobre todo o teu povo espalhado em todos os cantos dessa terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe, uma grande e abençoada noite, no nome de Jesus.